Boa tarde a todos os desbravadores do Clube Embaixadores do Rei. Temos aqui a nossa meditação para esta reunião e eu queria falar um pouco sobre a presença de Deus na vida da gente. E o texto que eu escolhi está na primeira carta de João, capítulo 5, versículo 11 e 12. Você pode aí pegar a sua Bíblia e já abrir primeira carta de João, capítulo 5, versículo 11 e 12. E a gente vai ler o seguinte texto. O testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho. Quem tem o Filho, tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus, não tem a vida. Interessante a gente pensar nisso, porque a gente, como cristão, como adventista, de forma especial, como desbravador, de forma bem especial mesmo ainda, a gente é induzido a pensar que nós temos Deus. E isso é verdade. Mas a grande pergunta, a grande dúvida, a grande insegurança talvez é: será que eu tenho mesmo? Porque muitas vezes a gente pensa pelo fato de a maioria dos desbravadores, né, pelo menos de 10 a 15 anos, e também alguns que fazem parte da liderança, da direção do clube, foram adventistas desde pequeno, né? Participaram ali daquelas classes, rol do berço, jardim, primário, juvenil, adolescente, né? E foram galgando os patamares aí do crescimento espiritual. Mas alguns não, alguns chegaram, caíram de paraquedas, né? Já adultos, muitas vezes, que é o meu caso, né? E a gente é induzido a pensar que a gente tem Deus, né? Porque a gente está vivendo essa realidade de igreja, de culto, de reunião, de acampamento, de camporia, essas coisas. Mas a gente precisa ter muito cuidado, porque a presença do Filho na vida da gente, do Filho de Deus na vida da gente, não é medida pela nossa presença, nossa frequência na igreja, nossa frequência nas reuniões. Até porque se assim fosse, nós estaríamos bem ruim na fita, né? Porque muitos não vêm para as reuniões, muitos não vêm para os cultos, especialmente quarta-feira à noite. Alguns, claro, têm seus trabalhos, suas obrigações, suas escolas, mas uns não vêm realmente porque não quer, né? Então não vamos medir por aí, vamos medir pela nossa espiritualidade pessoal. Então, você, desbravador, uma pergunta que não quer calar, né? Você tem a lição da escola sabatina? Bíblia, eu sei que você tem. Bíblia você tem. Você tem a lição da escola sabatina? Você pede para o seu pai e para sua mãe para eles comprarem a lição para você? Ou você juntou algum dinheirinho ali, né, dos seus trocados e disse assim: tá aqui o dia da minha lição, traga a lição para mim, por favor. Ou pedir para alguém, se você pedir para mim, eu compro. Você me traz o dinheiro, claro, né? Irmão, eu quero a lição e tal, eu trago sem problema. Quer o cartão da revistinha do gravador da sua classe? Eu trago sem problema. Eu não cobro nenhuma uma taxa extra, além do valor da lição e do caderno do gravador. Mas você tem? Primeira pergunta é essa. Resposta positiva. Eu quero crer que todo mundo tem a lição da escola sabatina. Segunda pergunta. Você estuda a sua lição? Porque a lição da escola sabatina, ela te puxa para a Bíblia. O tempo todo ela te puxa para a Bíblia. E esse estudo é para ser feito diário, não é um estudo semanal. Você pode fazer semanal, uma eventualidade? Pode. Mas o estudo é diário, todos os dias. A lição do dia com o percentual da Bíblia que ela cobra, que ela te pede, né? Você faz isso? Essa é a segunda pergunta. Você tem? Primeiro, tenho. Segunda pergunta, você estuda? Aí essa pergunta fica mais capciosa, né? Talvez alguns, né, fiquem com cerimônia de dizer que não estuda. E a gente sabe que alguns não estudam. Pela conversa, pelo linguajar, né? Então, terceira pergunta. Você vem para os cultos com frequência? Tem culto que você não pode vir só, não é verdade? Alguns gravadores, né? Você depende dos pais para vir, depende de alguém para vir. Mas quando vem, sempre os seus pais você vem. Porque acontece de eu ver aqui na igreja, às vezes algum pai sem o filho, às vezes algum avô sem o neto, às vezes algum tio, né? Que podia trazer, não vem com esse tio. Você vem para os cultos. É importante tudo isso.
A vida do desbravador, né? A, a sua espiritualidade vai ser medida pelo seu comportamento com Deus. Quem mede é Deus, não sou eu. Você tem condição de avaliar a si próprio, claro, né? Você está vivendo uma comunhão com Deus na sua vida diária. Mas você precisa valorizar isso um pouco mais. E você precisa, quem sabe, aumentar essa sua intimidade com Deus. Quando você lê a lição da escola sabatina, é uma lição bem curta muitas vezes, né? Eu acho que dá para ser lida, se você for realmente só ler. Você lê em 3, 4 minutos, sei lá, talvez menos do que isso. Mas você medita, você repete a leitura, você vai para a Bíblia, você volta para a lição, você vai de novo para a Bíblia, você consulta, você pergunta alguma coisa. Ou só diz, não, eu estudei a lição hoje. Você precisa meditar, né, nos detalhes. Eu vou repetir aqui o verso que a gente leu, né? O testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna. E esta vida está no seu Filho, Jesus Cristo. Quem tem um filho, tem a vida. Se você tem Jesus, você tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus, não tem a vida. Já imaginou? Vamos aqui tirar pela direção agora, né? O Maninho tem lá, sei lá, 30 e poucos anos de adventista, né? A Márcia tem lá também uma faixa parecida com isso, né? O Zé Alves tem bem mais, né? Talvez o dobro disso aí, né? Quase 60 anos de adventismo. Eu tenho mais de 20 anos. Mas já imaginou você perder a vida eterna? Porque você tem tempo de igreja, você tem tempo de gravador, você tem tempo de adventista, mas não tem o Filho de Deus na sua vida. Não tem a presença dele na sua vida. O que é que você pensa, o que é que você fala, o que é que você come na igreja, na escola, como é que você age, na rua, como é que você age, como é que funciona a tua cabeça, né? É Cristo que dirige os teus pensamentos, é Cristo que dirige as tuas ações. Se não for assim, todo esse tempo de igreja que eu estou, eu mais de 20 anos, o Maninho mais de 30, a Márcia mais de 30, você quase 60. Você lá, sei lá, com 10 anos, que foi nascido e criado dentro da igreja, 15 anos, nascido e criado dentro da igreja, adolescente, um pouco mais de 15 anos, tem esse tempo todo de igreja, conhece de tudo, todos os departamentos da igreja que você passou, mas não tem Cristo. Que tristeza, né? Que decepção, na verdade, será naquele grande dia, quando Cristo voltar para juntar os seus e a gente descobrir que não vai fazer parte dos escolhidos, dos separados, dos que vão ser arrebatados. Meninos e meninas, como eu sempre trato vocês, muito zelo, porque mais essa reunião aqui, de forma especial, é mais uma reunião, é mais um tijolinho que a gente está colocando na caminhada da salvação. Coloca a argamassa nesse tijolo, né? Bate direitinho com a colher do lado, alinha ele com o que tem que ser alinhado. Reforça a massa se for preciso, né? Bota um pouco mais de cimento, um pouco mais de liga nessa massa, para que esse tijolo fique bem colocado nessa estrada. Porque possa ser que um dia alguém tenha que voltar arrancando alguns tijolos para poder recolocá-los, arrancar para poder recolocá-los melhor, né? Que a gente não faça, que a gente não precise disso. Que os nossos tijolos colocados nessa estrada, nessa caminhada, estejam todos bem colocados. E que mais cedo do que a gente espera, né? Que a gente possa chegar ao fim da caminhada, que Cristo possa voltar. E na hora que ele abrir os braços lá no céu, que a gente possa abrir os nossos braços aqui na terra e dizer: este é o nosso Deus, a quem nós aguardávamos. Se preparem, meninos e meninas, para a volta de Cristo Jesus. Ela pode ser hoje à tarde, à noite, amanhã de manhã. Mas se não for, uma hora vai acontecer. E a gente pode fechar os olhos, dormir, descansar, morrer antes desse dia. Os tijolinhos estejam todos no canto, né? Para que a gente possa subir aos céus para encontrar com Cristo Jesus. Que Deus nos abençoe.